Como abrir o capô de um veículo? Abrindo o capô quando o cabo ou o fecho estão com problemas. Force o capô para baixo enquanto engata o fecho interno. Se o cabo entre o fecho e o capô estiver grudento ou esticado, ele pode não desengatar o fecho da maneira correta. A maioria dos veículos é projetada de modo a desengatar o cabo quando você pressiona a frente do capô. Faça essa pressão enquanto seu assistente puxa o fecho interno. Se funcionar, o capô vai se mexer e levantar um pouco, e poderá ser aberto pelo fecho externo. Puxe o cabo de dentro do carro. Localize o cabo abaixo do painel, perto da trava interna. Puxe esse cabo com cuidado e veja o que acontece. Se o capô abrir, o cabo pode ter escorregado ou esticado. Procure ajustá-lo na frente ou trocá-lo. Se vir algum dano, o menos comum é que sua trava interna esteja quebrada. Caso não sinta nenhuma tensão, o cabo não está mais preso ao fecho frontal. Siga para o próximo passo. Depois de abrir o capô, veja se consegue deslizá-lo de volta ou se o cabo se partiu e precisa ser substituído. Localize o fecho pela grade. Nesse ponto, você precisará de uma maneira de alcançar o fecho ou o cabo por outro ângulo. Se tiver sorte, talvez consiga ver o fecho pela grade frontal. Investigue usando uma lanterna e um espelhinho até encontrar um objeto em forma de gancho. Como alternativa, o fecho pode ser acessado pelo paralamas do lado do motorista. Em muitos carros, como os Hondas, os cabos do fecho passam pelo paralamas interno do lado do motorista. Remova os clipes que prendem o paralamas e tente alcançar os cabos pelo espaço. Puxe o cabo para abrir o capô. Esse gesto só vai funcionar se o cabo em si ainda estiver preso ao fecho. Use uma ferramenta fina para empurrar o fecho. Depois de encontrá-lo, alcance-o com uma chave de fenda longa e fina. Se os espaços da grade forem pequenos, use um cabide de arame. Enganche-o no fecho e puxe. Você pode remover a grade para acessar o fecho de modo mais direto. Até a substituição de uma grade não removível pode ser mais barata do que levar o carro a um mecânico. Dependendo do modelo, tente alcançar por baixo do capô. Se não conseguir abrir o fecho pela frente, sua última chance é tentar puxar o cabo ou alcançar o fecho por baixo. Será mais fácil fazer isso se você levantar o carro e usar o manual do proprietário. Aviso: se o motor esteve ligado até pouco tempo, deixe o veículo esfriar antes de entrar embaixo dele. Se não funcionar, leve o carro para um mecânico. Remover o para-choque frontal você mesmo pode acabar sendo mais caro do que pagar o conserto. Abrindo um capô preso. Estacione o veículo. Coloque-o em uma superfície nivelada e acione o freio de mão. Estacione em casa ou em uma garagem, se possível. Caso não consiga consertar o problema na hora, você não terá de fechar o capô novamente para ir até o mecânico. Encontre a trava. Caso não esteja familiarizado com o carro, procure pela trava interna embaixo do volante, perto da porta do motorista ou no canto do porta-luvas. Ela costuma ter a imagem de um veículo com o capô aberto. Alguns carros mais velhos só têm uma trava externa. Procure por ela embaixo da aba frontal do capô. Caso esteja trancado para fora do carro,
Siga para os consertos que não exigem acesso ao interior dele. Teste a trava interna. Quando ela está funcionando direito, faz com que o capô se levante um pouco. Se você ouvir um barulho, mas o capô não se mover, ele provavelmente está preso. Siga para o próximo passo para consertá-lo. Caso não ouça nada, provavelmente há um problema com o cabo ou o mecanismo da trava. Pule para a próxima parte. Se o capô se abrir um pouco, você só precisa apertar a trava externa na frente dele. Ela costuma estar no centro ou em um dos lados, e pode ser empurrada para cima ou para o lado. Bata no capô para soltá-lo. Fique de pé, do lado de fora do assento do motorista, e segure a trava interna totalmente puxada. Bata no capô com a palma da outra mão. Com sorte, ele só precisa de um certo impacto. Cuidado para não amassar o capô. Talvez seja necessário usar a força, mas mantenha a mão aberta. Tente abrir o capô com a ajuda de alguém. Peça para um amigo puxar a trava interna e mantê-la nessa posição. Fique de pé na frente do veículo e puxe o capô devagar, porém de modo constante. Se o problema for só ferrugem ou sujeira, você conseguirá superá-lo. Não force o capô se ele não ceder. Deixe o motor ligado no frio. O frio pode fazer o capô ficar preso. Deixe o motor ligado por um tempo para soltar as partes congeladas e depois tente abri-lo novamente. Caso o capô ainda não abra, a culpa pode ser do mecanismo do fecho ou do cabo. Siga para a próxima sessão para continuar resolvendo os problemas. Inspecione o fecho depois de abri-lo. Após abrir o capô, veja se o fecho está quebrado ou se o cabo está partido e precisa ser substituído. Caso não enxergue nenhum problema óbvio, apenas lubrifique o fecho usando um óleo penetrante. Lubrificar o cabo com um spray lubrificante pode ajudar também. Insira o bico injetor no final do cabo, entre o cabo interno e o revestimento externo. Panza a área com um pano e borrife o produto. Não use spray de silicone embaixo do capô. Ele pode contaminar o sensor de oxigênio, prejudicando a performance do motor.